noites plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em o seio da liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um fogo intenso, raio lívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela e forte embarque do colosso, e o teu pudor espelha essa grandeza, bela glória. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória no passado. Mas se a justiça grava a morte, verás que o brilho teu não pode anular. Nem queime quente agora a própria morte, terra moral. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos os nossos trabalhos. De acordo com o inciso 2º do artigo 44 e artigo 159, e seu parágrafo único do regimento interno da Câmara, solicito o primeiro secretário, vereador Aragaci Monteiro Chaves, a efetuar a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia, ouvintes da Nativa. Palácio Legislativo Zé Guerreiro Chaves. Câmara Municipal do Tabuleiro Norte será sexta sessão ordinária realizada a partir das 8 horas e 20 minutos, no dia 28 de março de 2003. Aragaci Monteiro Chaves, presente. Celina Nogueira Barros. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. Germando Antônio Noronha Neto. Presente. João Antônio Viana. Presente. José Garibaldo Guerreiro Freire. Presente. José Rosendo Freire. Presente. Juvenal Bezerra da Costa. Presente. Lindalva Batista Linhares. Ausente. Maria Aldeide Alencar Lima. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Pronto. Raimundo Conrado de Lima. Pronto. Raimundo Nonato Sobrinho. Presente. Sônia Maria Noronha Chaves. Presente. Vossos votos foram cumpridos, senhor presidente. Havendo
Senhoras e senhores vereadores, de acordo com os artigos 161, inciso 1º, e artigo 226 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 30 minutos. De acordo com o inciso 3º do artigo 44 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário proceder à leitura da ata da 5ª sessão ordinária realizada no dia 21 de março de 2003. Solicito ao assessor do Palácio Legislativo, Antônio Cinevaldo Almeida, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Pois não, senhor secretário, senhor presidente. Ata da 5ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 21 dias do mês de março do ano de 2003, às 8 horas e 25 minutos, no plenário, o vereador José Mendes Sobrinho, da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Compareceram os vereadores Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Francisca das Chagas Maia Moreira, Francisco Hilário de Oliveira, Germano Antônio Noronha Neto, João Antônio Viana, José Rosendo Freire, Juvenal Bezerra da Costa, Paulo Maciel de Oliveira, Raimundo Conrado de Lima, Raimundo Nonato Sobrinho e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, o vereador José Rosendo Freire. Secretariado pelo primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Aragaci Monteiro Chaves. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se à leitura da ata da 4ª sessão ordinária do primeiro período, realizado em 14 de março de 2006, sendo aprovado sem retificações. As matérias para leitura do expediente constaram: indicações número 2/2006, do vereador Paulo Maciel de Oliveira, indicação número 2/2006, da vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, ofício número 10/69/97, admissão da Fundação Nacional de Saúde, ofício admissão do senhor Francisco Maurício Gadelha Andrade, ofício número 28/2006, admissão da Unicef, ofício número 22/2006 e 26/2006, expedido pela Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Na segunda popular, com a nova redação dada pela emenda número 005, no espaço destinado às entidades, fez uso da palavra do senhor Francisco Maurício Gadelha de Andrade, o presidente da AGEP. No espaço destinado às pessoas físicas, fizeram uso da palavra os senhores José Valdeci Maia e Roberto Wagner de Freitas. No seguinte expediente, o vereador Aragaci Monteiro Chaves usou da palavra. No grande expediente, usaram da palavra os vereadores Celino Nogueira Barros, Raimundo Nonato Sobrinho e Juvenal Bezerra da Costa. Abrindo o pronunciamento, falou o vereador Celino Nogueira Barros, que concedeu a parte aos vereadores Paulo Maciel de Oliveira, Francisco Hilário de Oliveira e Raimundo Conrado de Lima. E ainda requeriu ao presidente que solicitasse o carro fumacê para combater o mosquito transmissor da dengue. Na Secretaria Estadual de Saúde, e deu entrada em um projeto para a criação do Código de Ética e de Decoro Parlamentar. Em seguida,
Falou o vereador Raimundo Nato Sobrinho, que concedeu a parte aos vereadores Celino Nogueira Barros, Francisco Hilário de Oliveira e Raimundo Conrado de Lima. E ainda requeriu do presidente que convidasse os representantes do DERF para fazer alguns esclarecimentos sobre as péssimas condições das estradas do nosso município. Falou o vereador Juvenal Bezerra da Costa, que concedeu a parte aos vereadores Paulo Maciel de Oliveira e João Antônio Viana. O presidente colocou em votação e foram aprovados por unanimidade os requerimentos verbais dos vereadores Celino Nogueira Barros e Raimundo Nato Sobrinho. Em seguida, o presidente solicitou que fosse enviada uma moção de pesar aos familiares do senhor Antônio Carneiro pelo seu falecimento. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada para constar a bolsa presidenciada. Em seguida, forte discussão foi assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores. Obrigado, senhor presidente. Tá, tá aqui na sessão ordinária.
responsabilidade do prefeito José Chaves Guerreiro. O presente auto versa sobre a prestação de contas de governo do ex-prefeito municipal de Tablado Norte, senhor José Chaves Guerreiro, concernente ao exercício de 1999 para apreciação e julgamento das mesmas, na forma do artigo 48, seu parágrafo 1 da Constituição do Estado do Ceará. Instruído para relatar o processo de contas da Prefeitura Municipal de Tablado Norte, exercício de 1999, depois de devidamente examinadas todas as peças ao passo a apresentar o parecer. Outra do artigo 80 da Resolução número 01/90, 12 de dezembro de 1990, certo? Combinado com os artigos 223 e 224 deste mesmo sistema legal, a Comissão de Finanças e Orçamento terá prazo de 20 dias para apresentar ao Senado seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo, optando pela aprovação ou rejeição das contas. A Comissão Estadual de Serviços para a déficit de arrecadação nas receitas tributárias na ordem de 61,88%. A arrecadação da dívida ativa de apenas 11,88% do total dos débitos cíclicos. Irregularidades apontadas no item 0702. Opinou pela desaprovação das mesmas pela Câmara em seu parecer. Na contestação do ex-prefeito, oportunamente, o ex-gestor José Chaves Guerreiro apresentou as contestações preliminares. Em síntese, reconheceu algumas falhas técnicas administrativas, realizando as correções e justificando-se que não ocorreu dolo e nem má-fé nos procedimentos administrativos deste gestor, requerendo parecer prévio, optando pela regularidade das questionadas contas, folhas 434 a 455. As contestações apresentadas não convenceram o relator do TCM, pois na sua informação complementar de número 04/2001, constante as folhas 617 a 636, deixa claro que os documentos apresentados não alteraram os comentários da informação inicial da Procuradoria-Geral do Ministério Público Estadual do TCM. O relato do parecer número 48/2002, as folhas 638/641, a representante do parquete opina pela emissão do parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do governo municipal de Tablado Norte, referente ao exercício financeiro de 1999, de responsabilidade do senhor José Chaves Guerreiro, acompanhando a este a declaração de voto do conselheiro Antônio Leite Tavares, que vota em sintonia com o relator pela emissão do parecer prévio desfavorável às contas, porém, divergindo dela apenas quanto ao percentual mínimo aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino, folhas 642 a 647. Do parecer prévio do relator, o parecer prévio número 188/2002, as folhas 648 a 704, relatado pelo conselheiro Arthur Silva, que destacou os seguintes pontos negativos: orçamentos superestimados em desacordo com o artigo 29 e 30 da Lei
4.320/64. Baixa arrecadação da receita tributária, baixa arrecadação da dívida ativa, o município apresentou um déficit orçamentário de execução, a conta resta a pagar apresenta diferença entre saldo registrado no anexo 17 e o saldo anexo 14, as folhas 628. O balanço financeiro patrimonial e demonstração das variações patrimoniais encontra-se com defeituações. Mediante esses argumentos, vota de acordo com a douta Procuradoria, manifestando-se pela emissão do parecer prévio desfavorável à aprovação das contas anuais do município de Taboleiro do Norte, exercício 1999, de responsabilidade do senhor José Chaves Guerreiro, recomendando à administração de Taboleiro do Norte o seguinte: estimar as receitas e fixar as despesas quanto à elaboração do orçamento, evitando-se valores superestimados que, consequentemente, não se realizarão. Administrar o orçamento, buscando o equilíbrio das finanças públicas, evitando comprometer os orçamentos subsequentes com valores elevados de restos a pagar. Adotar medidas que possibilitem uma maior arrecadação municipal. Do parecer prévio do TCM, os seletos membros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará resolve, com fundamento no relatório e voto deste processo, emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, exercício de 1999, de responsabilidade do senhor José Chaves Guerreiro, com as recomendações contidas no voto do relator, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Câmara Municipal de Taboleiro do Norte para o respectivo julgamento. Do nosso voto, as razões da qual o egrégio Tribunal de Contas manteve o voto desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de Taboleiro do Norte, exercício financeiro de 1999, como pode ver as folhas 648 a 704, do parecer número 188/2002, decorrem em parte de meras atecnias, erros formais, não configurando crime de improbidade administrativa, uma vez que não se foi citado nenhuma devolução ao erário público, caracterizando assim apenas relapso e ou despreparo da administração, não havendo dolo ou má-fé, nem a intenção de subtrair para si coisas de outros com o intuito de se locupletar. Entendo assim serem falhas ou erro meramente técnicos, que não causaram nenhum prejuízo financeiro ao erário municipal, por ser mais uma burocracia dos órgãos fiscalizadores como o TCM. Isto posto, voto pela rejeição do parecer do egrégio Tribunal de Contas do município, julgando aprovadas as contas de responsabilidade do ex-prefeito municipal José Chaves Guerreiro, exercício financeiro de 1999, objeto do presente projeto de decreto legislativo em anexo, conforme determinados artigos 223 e 224 em seu parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte. Do requerimento, requer de Vossas Excelências pelas razões supracitadas, deliberando esse ilustre Poder Legislativo, afinal, pela rejeição do parecer prévio do TCM, ficando assim as contas relativas ao período de 99 aprovada por essa ilustre Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 25 de março de 2003, vereador José Garibaldi Guerreiro Freire. Comissão de Finanças e Orçamento adota e recomenda o parecer do seu relator, vereador Raimundo Nonato Sobrinho e vereador José Garibaldi Guerreiro Freire. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2003, de 25 de março de 2003. Aprova a prestação de contas de governo do prefeito municipal de Taboleiro do Norte, de responsabilidade do senhor José Chaves Guerreiro, referente ao exercício financeiro de 99. A mesa diretora da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, Estado de Ceará, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, e com fundamento no artigo 33, inciso 12, 46, inciso 5, letra B, 110, 111, inciso 2, 116, da Resolução número 01/90, de 12 de dezembro de 1999, Regimento Interno. Observando ainda o disposto contido nos artigos 223, 224, parágrafo único, 225 e 226 deste mesmo diploma legal. Considerando o disposto contido no artigo 31 em seus parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, considerando
a determinação contida do parágrafo 2º do artigo 42 da Constituição Estadual, redação dada pela Emenda Constitucional número 47/2001, de 12 de dezembro de 2001. Considerando o estabelecido no parágrafo 4º do artigo 64, seu parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo da Prefeitura Municipal Tabuleiro do Norte, de responsabilidade do ex-prefeito, o senhor José Chaves Guerreiro, referente ao exercício financeiro de 1999. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrária, entrando este decreto legislativo em vigor na data de sua publicação, nos termos do inciso 10 e do artigo 28 da Constituição Estadual. Palácio Legislativo, vereador José Chaves Guerreiro, em 25 de março de 2003, Comissão de Finanças e Orçamento, subscrito pelos vereadores Raimundo Nonato Sobrinho e José Garibaldo Guerreiro Freire. Ordem cumprida, seu secretário, senhor presidente. De acordo com o artigo 169 do Regimento Interno, solicito pelo secretário vereador Aragassi Monteiro Chaves proceder à leitura do edital de publicidade da ordem do dia. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, e observando o disposto no inciso 1º do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, o primeiro secretário da mesa diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 28 de março de 2003, que constará das seguintes matérias, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. Única votação do projeto de decreto legislativo número 001/2003, que aprova a prestação de contas de governo do prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, de responsabilidade do senhor José Chaves Guerreiro. Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves, em 26 de março de 2003. José Rosendo Freire, presidente. Aragassi Monteiro Chaves, secretário. A palavra está concedida aos senhores vereadores inscritos para debater sobre a presente matéria, objeto desta sessão, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, combinado ainda com o inciso 2º do artigo 42 da Carta Estadual. Eu gostaria de que algum dos senhores vereadores que queira fazer algum comentário, alguma coisa, que se manifeste. Com a palavra o vereador Celino Nogueira Barros. Juvenal, senhor presidente, vou escrever aqui. Senhores vereadores, assistentes, senhores ouvintes. Senhor presidente, em debruçar em cima desses parecer, o tribunal aponta é a superestimação do orçamento financeiro. Os vereadores dessa casa não podem esquecer que foi votado e aprovado por unanimidade por esses vereadores daqui. Esses vereadores, que à época eu era vereador, não sei quem aprovaram. O que pode ocorrer com qualquer falha de superestimação. Eu quero abrir aqui um parênteses, senhor presidente, senhores vereadores, pela primeira vez, nesses 10 anos que sou vereador, 11 anos já entrando, que vou votar umas contas sem ninguém ter me pedido para votar a favor ou contra. Primeira conta que eu vou votar sem ninguém ter me pedido. Ninguém me procurou para dizer vote a favor ou vote contra. Ninguém até o presente momento. E eu não vi
nada que viesse, sinceramente, a desabonar, e gosto sempre, tenho me mantido numa postura, gosto de me manter, apesar até de uns cartazes que saiu telhado de vidro, essas coisas, não que sair depois a gente vai mostrar que não tem telhado de vidro, mas de ter uma coerência durante a minha maneira de viver. Como é o caso da votação de acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Mas o vereador relator, eu acho que foi quem assinou, o vereador Garibaldi, foi quem assinou, como relator, foi vereador. Como relator, frisou muito bem, no final do seu parecer, quando ele coloca que apenas houve zatecnias. E realmente houve apenas zatecnias. Isso sem trazer prejuízo financeiro ao município. É isso que está também o que o Tribunal de Contas diz. Para mim, não houve maiores problemas nas contas. Mas eu queria me deter à Constituição Estadual. Eu, no mês de fevereiro, falei com o senhor presidente. O senhor presidente vai entrar em votação as contas? Não, tem 60 dias. O senhor presidente, não é agora, não, tem 60 dias. Infelizmente, senhores vereadores, esse vereador que vos fala, acha que essa votação não vai valer nada. Coisíssima nenhuma. Esse vereador que vos fala. Acha que tanto faz aprovar como desaprovar, não vai valer de nada, porque as contas já estão desaprovadas. Porque a emenda constitucional 47, que altera o artigo 42 e outros artigos, no seu parágrafo 3º, ele diz o seguinte, e isso me foi fonte de pesquisa, liguei para o senhor presidente essa semana, liguei para a assessoria, para o meu amigo competente Alexandre, mas até o presente ele ficou ligado de volta para mim, não ligou. Liguei para o Tribunal de Contas, ontem falei com o doutor Nelson Rocha, e o meu pensamento, segundo o doutor Nelson, está corretíssimo. Eu queria que os senhores vereadores acompanhassem o raciocínio da leitura. Parágrafo 3º. A apreciação das contas do prefeito se dará no prazo de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Ou, olha a palavra aí, ou estando a Câmara em recesso durante o primeiro mês do período legislativo imediato. Foi recebido quando estava no recesso. O primeiro mês do período imediato é o mês de fevereiro. Não tem para onde tirar. Não tem como tirar. Se foi recebido em janeiro, o primeiro mês do período do recesso, após o período do recesso legislativo imediato, é o mês de fevereiro. E conversando com técnicos do Tribunal de Contas, ele disse que há uma controvérsia da seguinte maneira: usa-se só o mês de fevereiro ou usa 30 dias a partir do dia 15 de fevereiro, o que também já estaria vencido. O que também já estaria vencido. Infelizmente, essa votação, para mim, não terá validade por estar ela prejudicada por inconstitucionalidade no seu parágrafo 3º do artigo 42. Não culpo, quero aqui dizer, ser bem claro, senhor presidente, não culpo o senhor presidente em si, culpa até as assessorias, que era para ter verificado o que diz o parágrafo 3º do artigo 42. Porque nós estamos aqui debatendo, houve vereadores que debateram sobre as contas, tenho certeza que o vereador, o relator da matéria, teve que estudar isso aí, para fazer um relatório. Eu estudei as contas. Procurei, gastei tempo, gastei dinheiro com ligações telefônicas para o Tribunal de Contas. Ontem fui ao Tribunal de Contas. Ontem eu fui pessoalmente ao Tribunal de Contas. E a resposta é que, infelizmente, as contas estão intempestivamente fora do prazo de votação. Porque parágrafo 3º do artigo 42 trouxe essa palavra ou.
Porque 60 dias era se tivesse vindo no que eu vou até colocar aqui, que não entendo, senhor presidente. Porque 60 dias, se tivesse sido recebido no mês de março, vamos supor que tivesse recebido hoje, nós não estamos em recesso, teria os 60 dias. Mas se foi recebido no mês de janeiro, nós só teríamos o período dos 15 dias de fevereiro. Por que menos prazo? Mas, infelizmente, é o que diz a lei. Se alguém interpreta de outra maneira a lei, os técnicos do Tribunal de Contas, esse humilde vereador que vos fala, na sua interpretação, não existe outra interpretação a não ser essa de você ler. A apreciação das contas do prefeito se dará no prazo de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, ou, estando a Câmara em recesso, durante o primeiro mês do período legislativo imediato. Infelizmente, vou proferir meu voto. Irei proferir meu voto. E vou acompanhar, vou até adiantar, irei acompanhar o relator. Pois não, vereador Agaça. Obrigado pelo espaço aí, vereador Celino. A questão, sinceramente, deixa muito a dúvida, entre aspas, né? Porque nós sabemos que o parecer, sempre ele dá os dias contados em dias úteis, né? Mesmo se desse dias úteis, talvez que chegasse até o final desse mês. Não sei se daria para chegar dias úteis, 60 dias, da data do recebimento. Da data do recebimento dá os 60 dias. Que nós sabemos que é uma média de 20 dias, um mês. Não, mas dá os 60 dias. Pela data do recebimento, dá. O problema é porque foi recebido quando estava em recesso. Aí aqui tem a palavra ou. Aí tira os 60 dias e vai para o primeiro mês. Vai para o primeiro mês, os 60 dias corta. Aí corta. O problema é esse. É furado. O problema é esse. É porque o artigo furou os 60 dias quando foi recebido. Me parece, pelo menos o que eu soube, que eu não vi o ofício, eu pediria até ao senhor presidente para me confirmar, que ontem no tribunal me deram a data dia 29, é isso? Dia 29 de janeiro, me parece que é no dia 29 de janeiro. Foi recebido quando? Lá me disseram que foi no dia 29 de janeiro. Se fosse o caso, isso foi não? Dias. Aí hoje é 28, né, Sérgio? Estava dentro do prazo dos 60 dias. O problema é porque foi recebido. Pois é, dava, Garibaldi, dava os 60 dias tranquilo. Mesmo botando, mesmo colocando, fevereiro com 30, que era só 28, daria. O problema é essa palavra ou, que diz, ou estando a Câmara em recesso durante o primeiro mês do período legislativo imediato. Ele não diz nem subsequente. É imediato, ou seja, se tivesse recebido no dia 14 de fevereiro, começava a contar no dia 15 de fevereiro. Salino. É imediato. Salino, no caso, podia ter sido votado dia 14, que não tinha jeito, né? Olha, aí é o que está, o meu entendimento, que seria no mês, o mês você tem dois entendimentos. O mês, ou seja, o mês numeral, o mês 2, fevereiro, seria um mês. Ou mês, período de 30 dias. Foi isso que o doutor Nelson me colocou dessa maneira, disse, Aline, existe controvérsia aqui, é de usar o mês, os 15 dias só de fevereiro, ou de usar o período de 15 de fevereiro, contar 30 dias até o dia 16 de março, porque o mês de fevereiro era de 28 dias. Ele disse, existe essa controvérsia. Agora, haver a contagem a partir do dia 15 de fevereiro, por 60 dias, não. Se foi recebido no período de recesso, aí não pode de maneira alguma. Tem que contar o mês. Infelizmente, eu coloco isso, coloco preocupado. Porque a gente está votando umas contas de responsabilidade de um cidadão que se fez certo ou se fez errado, o Tribunal de Contas está dizendo aí que o que ele fez errado não foi nada que venha desabonar a sua conduta. Pelo menos é essa maneira de eu ver. Agora, me causa preocupação de chegar umas contas para ser apreciada, fazer um estudo por parte do relator, por parte do presidente, por parte dos vereadores, e na hora da votação você ser uma votação anulada por vício de inconstitucionalidade. Quer dizer, feriu, me causa preocupação. Eu acho que a assessoria deveria ter mais cuidado para nos mostrar aqui, para não chegar e nos colocar a par do que é que existe. E não nós, vereadores, estarmos dizendo como é que é para fazer.
Qual é o dia? Pode ir. A pessoa que foi receber não assinou receber? Não, a pessoa foi receber lá. É a data de. Que data é a data do ofício, senhor presidente, por favor? 17 de janeiro. Não, então é porque deve ter sido recebido, viu, senhor presidente? Senhor presidente, deve ter sido recebido só ter dado o recibo só na via do tribunal. Dia 29? É porque deve ter sido recebido só lá no tribunal, porque lá tem que ficar a via recebendo, né? A pessoa tem que receber. Se for o senhor presidente, pelo menos lá no tribunal que me informaram ontem foi a data do dia 29. Está dentro do prazo mais ou menos de janeiro. Eles me disseram lá. Foi não, senhor presidente. Foi não, senhor presidente. Que está muito bom. Quando eu fui receber essa prestação de conta, que recebi aqui com ameaça de me dando um prazo de poucas horas para eu receber, sob pena de ser entregue ser comunicada à promotoria. No outro dia, bem cedinho, peguei um carro de madrugada e saí para Fortaleza. Cheguei lá, recebi e perguntei à doutora do setor que me entregou. Doutora, quantos dias eu tenho para botar essa prestação de contas em votação? 60 dias, senhor presidente. Mas, doutora, nós estamos de recesso. Ela disse 60 dias contado após o recesso. E nesse ofício que vem aqui, marca 60 dias após o recebimento. Aqui marca. Agora, e é tanto que eu vou mandar. E vou fazer fotocópia desse ofício e encaminhar junto para lá. Porque eles estão lá com duas conversas, um dizendo de um jeito, o outro dizendo de outro. Entendeu? Um dizendo de uma maneira. Isso foi em fevereiro, agora não faz tanto tempo. Correto, não. Senhor presidente. Foi dentro do recesso. Foi dentro do recesso. Foi dentro do recesso. Senhor presidente, eu jamais fiz aqui a ressalva, e me lembro quando Vossa Excelência colocou a mim. Salínio, quando eu fui receber lá, a pessoa disse que tinha 60 dias. Foi isso que Vossa Excelência me comunicou e está comunicando agora. Agora, eu estou com a lei estadual. Aqui, a pessoa lá pode ter se confundido, realmente pode ter se confundido, porque realmente fala nos 60 dias. Mas aí tem aquela coisa do ou estando em recesso, durante o primeiro mês do período legislativo imediato. Imediato. É o período legislativo, não é o mês subsequente. É o período legislativo. O período legislativo nosso, ele começa no dia 15 de fevereiro. É o período legislativo. Mesmo a nossa reunião tendo sido no dia 17, mas ele contaria a partir do dia 15. Porque é isso que diz a nossa lei. A partir do dia 15, é tanto que eu dizia, nós temos até o dia 15 de abril. Vossa Excelência me colocou isso. Me colocou isso. Agora eu quero só pedir permissão a Vossa Excelência para lhe entregar, eu acho que Vossa Excelência até já tem, a cópia da emenda constitucional 47, do dia 13 de dezembro de 2001, publicado no Diário Oficial do dia 26 de dezembro de 2001, onde diz isso. Infelizmente, foi isso que eu disse. Vossa Excelência, eu não estou aqui querendo botar culpa em Vossa Excelência, porque Vossa Excelência pode ter sido enganado pela boa-fé de uma pessoa. Ou por falta de pessoas na assessoria para levantar isso aqui, dizer, rapaz, tem o ou aqui que está deixando dúvida. Deixando dúvida não, para mim é muito claro. Para se ler é muito claro. Agora, senhor presidente, que se frise que ao tribunal, que se mande a votação para não se prejudicar a votação, o trabalho dos senhores vereadores. Ele fala no ofício, porque eu não tive acesso, até porque também não pedi, não foi me negado não, é porque não pedi. Vereador, dê licença, eu leio. Pois não, senhor presidente. Ele diz aqui o seguinte, olha, ressaltamos que essa Câmara Municipal deverá, conforme a nova redação dada pela emenda constitucional número 47, de 12 de dezembro de 2001, julgar referidas contas no prazo de 60 dias após o recebimento da referida documentação e que, em cumprimento do inciso 2º
do artigo 42 da Constituição Estadual, no prazo máximo de 10 dias, comunicar o resultado do julgamento a este Tribunal de Contas dos Municípios. Concordo plenamente, Vossa Excelência, por Aqui, isso que o eu eles mandaram aqui, por isso que eu digo, vou fazer isso aqui e botar junto. Com certeza, senhor Porque alguém presidente. está mandando uma coisa errada para um e dando de outro jeito para outro. Não, senhor presidente, aqui não me mandaram nada, não. Aqui está na Constituição. Aqui não foi mandado para mim, não. Porque o que eles mandaram para cá foi esse aqui. Não, que eu não tem concordo. nem ou não tem. Pois é, mas Hã? eu estou colocando, Não, aqui, aí não tem. Essa palavra ou não tem. Senhor presidente, eu estou aqui com a cópia da emenda. Certo. Certo? E tô o que, aqui... não, e eu estou só segurando aqui o que eles mandaram Não, para mim, que é o que vai me concordo ressalvar com Vossa aqui. Excelência, É claro. o que eles mandaram E pode pra mim. ressalvar até o nosso voto, senhor Hã? presidente. Pode ressalvar o nosso voto. O que me vem aqui é chamar a atenção para, na hora que falou aí, na emenda constitucional, com a nova redação da emenda constitucional, número 47, que era para ter sido verificado. Não por Vossa Excelência, mas ter sido verificado. Porque o que eu estou lendo aqui é a emenda constitucional número 47. Pura e simples. Realmente, houve falha do Tribunal de Contas em ter colocado dessa maneira, vez que eles estavam remetendo num período de recesso, apesar deles não terem a obrigação de saber que a Câmara estava de recesso ou não. Eles não tinham obrigação de saber, porque tem Câmara que começa no dia 15 de janeiro, tem delas que começam dia 1º de janeiro, é tudo diferente uma das outras, muitas são diferentes umas das outras, eles não tinham obrigação. Mas eram para eles ter colocado o parágrafo 3º aí, e pode até ser que por erro do tribunal, porque aí não vai mais para o tribunal. Infelizmente, o problema só vai para o tribunal, a decisão, quem pega agora é o Ministério Público. Isso aí vai para o Ministério Público. Se entender que a votação esteja prejudicada por vício de inconstitucionalidade, em decorrência de prazos, choques de prazos constado no parágrafo 3º do artigo 42, infelizmente, nós iremos estar votando aqui uma coisa que não terá validade. Mas isso eu apenas estou levando isso aqui à atenção e queria que fosse até constado, não todas as palavras aqui da discussão, mas que fosse constado a nossa observação em ata e a observação do senhor presidente, que o ofício consta isso, deixou de constar o parágrafo completo, mas que constasse para poder reforçar junto ao Ministério Público a validade da nossa votação, seja qual ela for, aprovando ou desaprovando. O que eu acho é que nós não podemos passar aqui tempo estudando uma matéria, planejando como é que nós vamos fazer, discutindo cada tipo de coisa que aconteceu, para que depois seja prejudicado pelo tempo. Então eu solicito, senhor presidente, até da parte de Vossa Excelência, e com a aquiescência que Vossa Excelência também, que seja constada a sua observação, ou a de Vossa Excelência, me desculpe, a observação de Vossa Excelência, como a observação desse humilde vereador, colocando que foi chamado a atenção para o desrespeito ao parágrafo 3º do artigo 42, que fala no tempo e nos prazos, e que Vossa Excelência fez a observação de ter conversado até, de ter sido... eu não sei nem qual é a palavra que a pessoa do Tribunal de Contas, aconselhado, poderia até ser, aconselhado pela pessoa lá do Tribunal de Contas, que tivesse 60 dias. Agora, era até de bom alvitre, que soubéssemos o dia do recebimento dessas contas também, porque não ter no ofício também nem o dia do recebimento, era para a gente saber pelo menos que tinha sido recebido. Vereador Garibaldi, eu acho que tinha pedido naquela hora uma parte ou não? Pois está. Pois, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Eu queria apenas chamar a atenção para isso, para que fatos desse tipo não nos ocorra prematuramente, porque pega todo mundo desprevenido. Pega desprevenido, porque, infelizmente, eu consegui aí uma Constituição Estadual atualizada até 99, e eu peço até permissão a algum dos senhores vereadores que não dá para tudo, são apenas 7. Eu vou colocar, não para aqueles que eu sou mais amigo, não porque sou amigo de todos, mas para aqueles que eu vejo que têm até mais tempo, se dedica mais ao tempo de ler e verificar alguma coisa, e irei já repassar alguns. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, esgotado o tempo regulamentar, vamos prorrogar
a sessão por tempo indeterminado. Que o vereador que tiver de acordo permaneça sentado. O que não tiver de acordo, que a gente prorroga a reunião, que se levante. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Juvenal. Não, o Juvenal já está inscrito. Agora é Garibaldi. Bom dia, senhor presidente, a mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência aqui presente. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa. Senhor presidente, estamos mais uma vez diante de um quadro difícil, conforme na outra oportunidade. Eu estive aqui para julgar as contas do então prefeito, doutor Nestor Nogueira Vasconcelos. Por causa daquela minha votação, ele disse que é meu inimigo. Mas eu dizia na ocasião que vendia, porque eu concordei com minha esposa e com meus filhos, vendia minha casa e o meu Fusca para ajudar o meu amigo Nestor a pagar suas contas, a restituir o que o tribunal julgou, mas ele não se deu por satisfeito. E anda dizendo por aí que não quer negócio comigo, que eu sou traidor, que eu sou inimigo. Na verdade, nós não queremos ser santarrão, nem demasiadamente justo, mas nós queremos assumir o nosso papel. Se um dia eu for prefeito de Tabuleiro do Norte, se o destino me levar a isso, com certeza eu estarei também sendo julgado pela lei, o meu procedimento de administração. Na ocasião eu falava e chamava a atenção dos senhores vereadores para uma questão. Nós somos procurados pelos deputados federais para votar neles. E nós falhamos nessa parte. Mas eu já disse, retomo a minha própria palavra e reforço as vossas excelências o meu pedido, para que nós, vereadores, possamos nos unirmos mais neste sentido, de cobrarmos dos nossos representantes na Assembleia Legislativa do Estado e da União, da Federação. Vereador Juvenal, por favor, uma palavra. O assunto da reunião de hoje se prende única e exclusivamente regimentalmente dentro do assunto da prestação de conta, vereador. Me desculpe, mas tem que... Dentro do meu entendimento está dentro, senhor presidente, e vou explicar. Vê se Vossa Excelência entende. Se não tiver, aí Vossa Excelência me corrija novamente, para ver se eu consigo deixar que vocês entendam esse assunto. Aí eu voto. Porque para a gente votar isso aqui, nós temos que ter um esclarecimento. E é exatamente dentro dessa votação. A responsabilidade da lei é dos deputados federais. Da lei. Porque o tribunal, senhor presidente, senhores vereadores, o tribunal trabalha observando a lei. Vossa Excelência continue acompanhando meu raciocínio. Os tribunais julgam pela lei. O juiz, o promotor, todo mundo julga pela lei. Então, nós também, essa corte, julga pela lei. Então, é necessário que a lei seja, e eu já disse, torno a dizer, nós, vereadores, precisamos de ter um documento, porque a Vossa Excelência é presidente desta casa. Vai ser julgado, como Vossa Excelência disse, que vai vir o tribunal aqui para observar as contas da Câmara Municipal do exercício passado. E também do prefeito, como vem, e assim sucessivamente. E aí os prefeitos sofrem, senhor presidente, vê se eu ainda estou dentro do raciocínio ou não. Os prefeitos sofrem por causa dos assessores. E eu estou dentro do assunto, senhor presidente. Eu estou dentro do assunto.
É porque eu ainda não tinha chegado a esse ponto, mas Vossa Excelência pode averiguar que eu estou dentro do assunto. Então, veja bem, os prefeitos estão pagando caríssimo por causa dos assessores. Nós não vimos aqui nenhum erro do senhor prefeito destas contas aqui, porque o prefeito, ele tem assessor. Agora o assessor erra, aí o prefeito que vai pagar. É preciso que nós tenhamos um pouco de cuidado nessa parte. Cobrar dos deputados que a lei responsabilize também os assessores. Porque se um dia eu for prefeito, se um dia eu for presidente desta casa ou prefeito, por exemplo, eu não vou ter tempo e nem vou entender tudo que vem. Aí o tribunal vai lá, julga o prefeito por causa dos assessores. E aí os assessores saem numa boa, ganham o seu dinheiro, não tem responsabilidade nenhuma, e o prefeito e o município é envergonhado. Eu acredito, queria que Vossa Excelência novamente reexaminasse o meu assunto, aí se eu não estiver, eu paro esse assunto. Mas eu creio que sim. Então, eu anelo e anseio, porque quem está sendo envergonhado é o município. Diante da imprensa nacional, diante da imprensa dos vizinhos, diz, o município lá, prefeito falando de tal, está certo, o prefeito sofre, mas o município sofre, os senhores vereadores sofrem, todos nós sofremos. Sofremos por quê? Uns sofrem porque aprovam, outros sofrem porque desaprovam. E não tem uma lei que ampare. O advogado diz uma coisa, o outro diz outra. E como é que eu fico? Veja bem, o companheiro Celino acaba de trazer um grande problema que nós não temos entendimento sobre isso. Quer dizer, ele teve a felicidade de ir lá ao tribunal e averiguar essa questão aí. Ou, um assunto aí abre espaço. E como é que eu fico? A minha boa vontade, a boa vontade do senhor presidente, a boa vontade do atual prefeito, a boa vontade do prefeito anterior, e assim sucessivamente. E como é que eu fico? As assessorias pegam o seu bom dinheiro e vai embora, e nós ficamos aqui sofrendo, senhor presidente. É isso que eu quero chamar a atenção. É isso que nós, os assessores, nós, as autoridades municipais, que somos votados segundo o interesse do povo, é para nós dar ao município uma administração transparente e verdadeira. E aí nós não podemos oferecer ao povo por causa da assessoria. E aí a assessoria sai numa boa, leva o dinheiro do município e não tem responsabilidade nenhuma, não paga por nada e fica por isso mesmo. Quem fica envergonhado? Prefeito, vereadores e o povo fica envergonhado. Por quê? Porque houve marmelada, houve mais uma marmelada na vida, houve mais uma marmelada, houve mais... E fica por aí. E é o que o povo diz. Pois não, senhor vereador Aragaci. Obrigado pelo espaço, vereador Juvenal. Eu queria aqui reforçar as suas palavras. Eu já, em debates, em reuniões do Tribunal de Contas, eu já falei sobre isso aí, porque as falhas técnicas, como são conhecidas, 100% dos erros são dos contadores. 100%. O administrador, no caso o prefeito, o presidente da Câmara, é quase que isento total desses erros. Então, estou só reforçando, quer dizer que o contador simplesmente faz o trabalho dele, depois os abacaxis que vêm para descascar, os contadores não estão nem aí. A maior parte deles não são mais funcionários, não fazem mais parte da assessoria contábil, e o prefeito e o presidente da Câmara, no caso das falhas técnicas, que vai responder por essas causas. Eu até falei lá, se não existia um meio de comprovando que a falha foi da assessoria contábil, no caso, dele também pagar a penalidade, sofrer a penalidade, junto com o executivo, junto com o presidente da Câmara. Eu estou aqui só reforçando, obrigado pelo espaço. Obrigado, exatamente. Eu estou fazendo esse relatório porque está dentro do contexto da nossa votação. Aí era bom que essa união dos prefeitos, essa cooperativa dos prefeitos, que tem ali a Muvale, né? A Muvale, a Associação dos Prefeitos, a UVC. Esta casa, ela participa da UVC. Não sei como é que está agora, mas essa casa ela teve uma grande participação na UVC. Então, a UVC, União dos Vereadores, nos socorram. Eu, pelo menos, quero dar ao meu povo as boas informações, sinceras, honestas. Eu não quero, por nada neste mundo, trair o sentimento correto do meu povo. Eu acho que o povo tem toda, absolutamente razão. Mas existe essa falha, senhor presidente.
existe essa falha. E é necessário que a União dos Advogados, enfim, que haja uma mobilização nesse sentido, porque aí é bom demais. Obrigado. É bom demais desse jeito. O povo vota na gente confiando, o prefeito, o vereador, o deputado, etc, etc. E aí os contadores, a má autoridade é o contador, porque ele faz tudo, assina tudo, promete tudo, está tudo certo, mostra tudo, está tudo certinho. No final, vem os erros. E aí, nós vamos ficar calados? Então o poder não é o prefeito, o poder não é o vereador, o poder não é o governador, o poder está em quem? Nos contadores. O poder está realmente na assessoria. Então nós precisamos, senhor presidente, eu já clamo desde agora. Estou clamando, clamei na outra, estou clamando agora, para que nós possamos dar condições dos senhores prefeitos trabalhar, dos senhores vereadores trabalhar, dos senhores governadores trabalhar, e enfim, presidente, todos poder trabalhar honestamente. Porque se for assim, onde é que vai? Compensa você querer abraçar uma causa de ser ser um poder assim, que não tem poder nenhum. O poder está com a assessoria faz o que quer e fica por isso mesmo. Então, eu deixo aqui esse meu comentário, mais uma vez, senhor presidente, alertando para que essas contas dos municípios, elas não venham a sofrer tanto que está sofrendo, não por causa totalmente dos gestores, mas por causa da assessoria. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Garibaldi. Senhor presidente, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, eu como relator de comissão de finanças e orçamento, que tem à frente o digníssimo presidente Raimundo Nonato Sobrinho, eu não poderia de maneira nenhuma me furtar de vir aqui a essa tribuna e dizer do meu parecer. As razões na qual o Agrégio Tribunal de Contas manteve o voto desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de Itabira do Norte no exercício financeiro de 1999, como pode ver as folhas 648/704 do parecer número 188/02, decorre em parte de meras atecnias. Para mim, não tem mais do que erros formais, não configurando crime de improbabilidade administrativa de maneira nenhuma, uma vez que não se foi citada nenhuma devolução ao erário público. Já que desse modo não se caracteriza em se devolver dinheiro aos cofres dos municípios, é sinal que não houve nenhuma falha, questão financeira de desvio de dinheiro, de maneira nenhuma. Assim, o relapso ou despreparado da administração, assim como o relapso ou despreparo da administração, que foi o que houve muito na administração passada, foi o despreparo de administração. Essa é que é a verdade, não se podemos esconder isso. Não só por parte do senhor prefeito, mas muito mais pelos secretários, como frisou bem aqui o nobre vereador Juvenal, que quem paga o pato é o prefeito. 90%, 99% quem paga o pato é o prefeito, quando, na verdade, os 99% às vezes ele não é culpado, e sim os seus assessores. No intuito de desafogar as mágoas de alguma administração, e fica ferrando o pobre do prefeito. Então, se eu não vejo nenhum motivo em dar o meu parecer favorável ao tribunal, de maneira nenhuma. Não houve dolo ou má-fé e nem a intenção de subtrair para si alguma coisa. O senhor prefeito não teve de maneira nenhuma uma intenção de subtrair algum benefício próprio para ele. Para mim aqui, erros apenas de atecnias. Entendo assim serem falhas ou erros meramente técnicos que não causam nenhum prejuízo financeiro ao erário do município.
pode ser mais uma burocracia dos órgãos fiscalizadores como o TCM. Isso aqui é onde eu vou meter o pau agora no TCM. Vereador, Pois não. não deu a parte antes de você meter o pau aí no TCM. deixa eu fazer aqui, concordar com Vossa Excelência, né, nessa explanação que Vossa Excelência está colocando, que nós não vemos. Olha aqui o total de folhas aqui. Eu vou perguntar aqui, se Vossa Excelência me permitir dirigir a palavra aqui ao Cineval, mais ou menos quantas folhas vem aí? 707 folhas. E nenhuma folha dessa vem solicitando devolução de recursos. Não, nenhuma. E nenhuma vem falando em malversação do dinheiro público. E Vossa Excelência está coberta de razão. É erros técnicos. Agora, erros técnicos, tem deles que traz prejuízo ao município. Esses aí não trouxeram. Esses erros técnicos, eu acho que Vossa Excelência, o pau que Vossa Excelência vai baixar, eu queria subir. Porque eu tenho certeza que Vossa Excelência vai falar como é que se desaprovam as contas sem ter nenhum centavo de restituição ao erário público para o município. Então, eu concordo plenamente e vou apenas frisar, mas isso que nenhuma dessas 707 páginas traz referências à malversação de dinheiro público. Obrigado, vereador. Pois não. Isto posto voto pela rejeição ao parecer agrede o Tribunal de Contas do município, julgando aprovadas as contas de responsabilidade do ex-prefeito municipal, Tabuleiro Norte, José Chaves Guerreiro, no exercício financeiro de 1999, objeto do presente projeto do decreto legislativo em anexo, conforme determinado os artigos tal, parágrafo do regimento interno da Câmara Municipal de Tabuleiro Norte. Veja bem, o Tribunal de Contas pede aqui o prazo, que está aqui o ofício, número 576/03, referente ao processo número 5541/000, que é exatamente esse das contas de 1999, manda, eu vou ler aqui, bem rápido esse ofício. Solicitam os comparecimentos, senhor presidente desta casa, solicito o comparecimento de Vossa Excelência ou de representante legal para receber neste tribunal a documentação necessária ao julgamento do processo de prestação de contas do governo número 5541/00, de responsabilidade do senhor ex-prefeito José Chaves Guerreiro. Aí veja só o que é que diz aqui. Ressaltamos que essa Câmara Municipal deverá, conforme a nova redação dada pela emenda constitucional número 47, de 12 de dezembro de 2001, julgar referidas contas no prazo de 60 dias. No prazo de 60 dias. Após o recebimento da referida documentação. Senhor presidente, está com 60 dias que o senhor recebeu? Não está. Quer dizer que o tribunal diz uma coisa e a Constituinte diz outra. Quem está certo? Quem é que está certo? O tribunal ou a Constituição? Vereador, me permita só uma colocação. Vossa Excelência leu aí quando disse emenda constitucional número 47 de quando? De 12 de dezembro de 2001. A emenda do dia 13. Contas, a emenda é do dia 13. Olha, outra aberração. Outra aberração do tribunal. Tá, isso aqui é do tribunal que estava dando. A emenda é do dia 13 de dezembro. Mais um erro de irresponsabilidade do tribunal. Outro erro do tribunal. Já até é bom para fazer um relatório para mostrar a irresponsabilidade mesmo. É bom que se fique alguma parte do pronunciamento de Vossa Excelência mostrando esses erros aqui, que fique constado em ata, que é para mandar os erros aberrantes, não as palavras. Eu peço até permissão a Vossa Excelência colocar certas palavras que às vezes nós colocamos aqui. Mas de erros grosseiros, como é um erro até de uma data dessa. Pois daqui vou ler mais uma vez do ofício. Vereador, continue lendo esse ofício até embaixo. Ressaltamos que essa Câmara Municipal deverá, conforme a nova redação dada pela emenda constitucional número 47, de 12 de dezembro de 2001, julgar referidas contas no prazo de 60 dias após o recebimento da referida documentação. E que, em cumprimento ao parágrafo 2 do artigo 42 da Constituição Estadual, no prazo máximo de 10 dias, comunicará o resultado do julgamento a este Tribunal de Contas do município.
Finalmente esclarecemos que no caso de não comparecimento de Vossa Excelência ou representante legal após 5 dias, contados a partir do recebimento deste ofício, esta Corte cientificará ao promotor da comarca desse município para as medidas judiciais cabíveis. Atenciosamente, veja só quem foi que mandou esse ofício para cá. Atenciosamente, conselheiro Luiz Sérgio Gadelha Vieira, presidente do tribunal, foi quem assinou. E esse ofício vai acompanhar o ofício que eu vou mandar para lá. Presidente do tribunal, foi quem mandou esse ofício. Quer dizer que o tribunal irresponsavelmente já começa a errar aqui. Já começa a errar aqui. E outra coisa, esse negócio de parecer, de conselheiro de tribunal, gente que trabalha no tribunal é muito complicado. Mas complicadíssimo. E vou provar aqui. Se você pedir um parecer do tribunal por escrito, é um Deus nos acuda para eles darem. E quando dá é com 2 anos, 3 anos depois. E não dá, de maneira nenhuma não dá. Me recordo aqui que nós saímos desta casa, eu, o senhor presidente, na época, o senhor Aragaci, o nobre vereador Germando, eu, e se salvo me engano, o presidente do PMDB, o senhor Marcos Aurélio, representando a bancada da qual ele faz parte aqui como secretário. Ao chegarmos lá, procuramos o doutor Nelson, que é conhecido bicho-papão do tribunal, que é o que sabe tudo. Nós falamos com ele, ele nos levou até a doutora Daniela Fontenella, já se esquivando de dar alguma posição só. Levamos até a sala da doutora Daniela. Ao chegarmos lá, começamos a conversar. Ele dizia uma coisa, a doutora Daniela dizia outra. O senhor presidente pediu por escrito, dizia logo, não podemos dar por escrito. Até que o senhor presidente, na frente de 2 bichos-papão do TCM, como é chamado, 2 cobras, que entende tudo, o senhor presidente, me recordo como se fosse hoje, ia até a entrega de títulos de cidadão estabelece, no dia do município, e o senhor presidente disse, doutor Nelson, eu estou querendo fazer uma confraternização, se lembra, presidente? Eu estou querendo fazer uma confraternização lá na Câmara para dar o título de cidadão tabuleirense, queria dar um salgadinho, uns refrigerantes aos senhores que iam receber os títulos e aos convidados, que seria muito justo. O doutor Nelson olhou e disse, de maneira nenhuma a Câmara pode fazer isso. De maneira nenhuma a Câmara pode fazer isso. Lembra, senhor presidente? Eu fiquei calado e disse, vou dar o pulo no final. Quando já estava perto de terminar a nossa reunião com eles, o vereador Germano deve se lembrar, tudo que o Nelson dizia, a doutora discordava. E quando a doutora dizia, o Nelson discordava. Ele nunca chegava a um acordo comum. Que diabo de tribunal é esse? Pois bem, e no final eu olhei para a doutora Daniela Fontenella e disse, doutora, todas as câmaras, todas as assembleias que eu conheço, fazem confraternizações. A de tabuleiro não pode fazer por qual motivo? Ela olhou e disse, quem disse que não podia fazer? Não, o doutor Nelson disse que não poderia comprar salgadinho e refrigerante para fazer a festa. De maneira nenhuma, pode sim. Pode sim. Você recorda, senhor presidente? Então, pelo amor de Deus, que diabo de tribunal é esse? Que diz uma coisa, na palavra, na teoria, na prática não faz? Se você pedir por escrito, eles não dão nada. E desaprovam as contas dessas, que, ao meu ver, é erro de atecnismo, de orçamento financeiro, estipulação de orçamento, que isso é uma coisa bárbara. Se foi estipulado em 11 milhões o orçamento, se só arrecadou 6 e pouco, e vão desaprovar as contas por causa disso? Eu não concordo de maneira nenhuma. Portanto, o meu relato, como relator, foi desaprovando a desaprovação do TCM. E o nosso tribunal, que nos perdoe, mas como erra, até em datas aqui para entregar a documentação, eles atrasam. E às vezes eu até acho que seja normal atrasar, porque são 184 municípios, para eles tomarem de conta sozinhos, então se é apertado o negócio. Eles vão ver conta de um município com 3, 4 anos depois, como na realidade, na lei, estipula data. E não é isso tudo. É porque no momento aqui eu não me recordo. Mas eles têm um prazo de se entregar toda a documentação do ano 2000. Eles têm um prazo de entrega, eu não me recordo aqui no momento esse prazo. Mas um ano, senhor vereador. Eles têm um prazo de 1 ano
para estudar todas as contas e mandar o parecer deles. O vereador me dá uma parte? Essa de 99 aqui foi recebida agora, no ano 2003, veja bem, com 4 anos depois. Já começa o erro logo aí do tribunal. É, senhor vereador. Pois não. Pois muito bem. Então, como é que eles não conseguem cumprir e desaprovam as contas por não cumprir prazo e alguma coisa assim? Né? Perfeitamente. Pois, se eles têm um ano, como nos formou aqui o nobre vereador Celino, que com certeza é isso mesmo, eles vêm mandar depois de 4 anos, é quem vem mandar, desaprovando. Quer dizer que eles é quem deviam desaprovar eles próprios, começando logo aí. E essa aqui, essa data, esse da Constituição, essa emenda constitucional de número 47, de 12 de dezembro de 2001, que o nobre vereador Celino tem escrito ali, que foi no dia 13, já começa logo errando aqui. Quer dizer que, para mim, o tribunal não é tão correto 100% também não, tem suas falhas, como todas as administrações têm. E meu parecer e minha votação de antemão é desfavorável ao tribunal e favorável ao ex-prefeito Tabuleiro do Norte, José Chaves Guerreiro. Meu muito obrigado. Senhores vereadores, ninguém se inscreveu mais dos senhores vereadores. Bom, é isso aí. Há dúvida, o órgão que fica na incumbência de orientar as câmaras, os senhores vereadores, falham, né? Tem suas falhas, seus erros, suas... Imagine... sai vai lá, um diz uma coisa, depois outro diz outra. Né? De qualquer maneira, a nossa Constituição é muito remendada, é uma coxa de retalho, e talvez por isso surge tanta confusão, tanta coisa. Né? Mas vamos à frente e vamos continuar. Ainda nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, colocarei senhores vereadores, mas tem um sugador preculado, esgotando a fossa, está entrando no marcheiro. É bom que fechasse esses vidros tudo, que ia diminuir, porque está correndo aqui o mau cheiro, desgraçado, e era culado, uma fossa que ele está se esgotando preculado, vai ficar... Então, se foi conversado, debatido, agora eu vou... Os senhores vereadores, bom, ainda nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, colocarei em única votação o parecer, preste atenção, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhado do parecer, acompanhado do presente projeto de decreto legislativo de número 001 de 2003, de 25 de março de 2003. Eu gostaria de que o senhor secretário fizesse até aqui algum esclarecimento aos senhores vereadores, porque para que ficasse bem entendido, porque está entrando o que vai para a votação agora aqui é o parecer e o projeto, né, de decreto da comissão. Então, se quem quiser... Por favor, secretário, pode fazer uma explanaçãozinha aí para os senhores vereadores, para aqueles que às vezes, alguém às vezes não está entendendo que este parecer não é, na verdade, se votar o parecer é uma coisa, que isso aqui é diferente esse parecer é da comissão da casa, né? Não é o parecer do tribunal, é o projeto senhor presidente, da casa, que merece... Eu queria só perguntar uma coisa. Pois não. Essas contas passa por 2 comissões? Não, só uma. Finança e orçamento. Finança e orçamento. Só uma? Só uma, finança e orçamento. E é só de uma votação também.
Certo. Não, porque eu fiquei assim em dúvida que a comissão do parecer para essas contas foi eu, o vereador Garibaldi e ela aí. E aí agora foi lido o relator Garibaldi, Raimundo e não sei o que, sei mais quem. Senhor secretário, faça aqui a comissão é composta de... Quais são os vereadores? Eu até solicito ao senhor vereador Francisco Hilário qual é a comissão que você faz parte, você, Garibaldi, e daí? No caso aqui, a questão solicitada aqui pelo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a votação única aqui do projeto de lei, nós queríamos, através da orientação aos senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento, que são compostos pelo presidente Raimundo Nonato Sobrinho, vice-presidente Lindalva Batista Linhares, relator Zé Garibaldi Guerreiro Freire. Eu queria salientar aos senhores vereadores que você votando sim ao parecer do relator da comissão, nós estaremos contra ao tribunal. Quer dizer, você tem, para votar sim ao parecer da comissão, você está sendo desfavorável ao parecer do tribunal. Isso é só questão de orientações que às vezes deixa dúvida aos senhores vereadores, e nós estamos aqui para, através da assessoria da secretaria, para tirarmos mais alguma dúvida. Senhor presidente, parece que os vereadores estão satisfeitos, não existe dúvidas. Estou entendendo. Então, vocês vão votar o parecer da comissão, né? Que aí, que se votar não, votando não ao parecer da comissão, está votando a favor do parecer do tribunal, né? E votando sim ao parecer da comissão é que está votando contra ao parecer do tribunal. Estão bem entendidos, estão? Já dá para botar em votação, né? Então, se vamos a botar... Foi? Explica direitinho, não vai... Senhoras e senhores vereadores, atenção, senhoras e senhores vereadores, colocarei em única votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhado do presente projeto de decreto legislativo de número 00/2003, de 25/2003. Então, sem votação, o parecer da comissão. Aragaci Monteiro Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria justificar meu voto, que eu até escrevi na tribuna, mas eu acho que a justificativa minha foram dos senhores que usaram a tribuna, os senhores vereadores, eu acho que de todos os vereadores. Quais são? Nós poderemos ver que não houve nenhum prejuízo financeiro ao nosso município, o caso da desaprovação do Tribunal de Contas. Nós vemos bem claros, vimos que, no caso, são os erros técnicos, né? São as atecnias, isso aí já comentou, o vereador Juvenal comentou, e eu também reforcei as palavras, e a questão da estimativa do orçamento, que não existe um orçamento que a gente possa fechar, não existe esse orçamento, logicamente, está dizendo, é estimativa, é estimar aquilo que nós estamos colocando. Não pode ficar a menos, mas sobrar, não existe essa desaprovação por causa disso. Então, em resumo, não existe prejuízos para o município. Então, senhor presidente, eu voto sim ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Celínio Nogueira Barros. Queria justificar e solicitar de Vossa Excelência que fosse constado o meu voto, colocando
pelos motivos dos erros técnicos, não levar em nenhum prejuízo financeiro ao erário público e por isso irei proferir meu voto. E mesmo verificando que a votação está prejudicada pelo problema de prazo, conforme preceitua o parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Estadual, dada pela nova redação da Emenda Constitucional número 47. Voto sim, senhor presidente, com a recomendação que Vossa Excelência, quando for remeter essas contas, se aprovado o parecer da casa, da nossa casa, se aprovado, que remeta com cópia da ata, mostrando que o Tribunal de Contas tem uma culpabilidade muito grande pela desobediência dos prazos, porque não inseriu no seu ofício o restante, a lei completa, só deu prazo dos 60 dias. Voto sim, senhor presidente. Agora peço, senhor presidente, que Vossa Excelência determine que as minhas ressalvas sejam constadas em ata. Francisca das Chagas Maia Moreira. Sim, é o parecer da comissão. Francisco Hilário de Oliveira. Sim, ao parecer da comissão. Germano Antônio de Noronha. Neto. Voto contra o parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Não, Germano Antônio de Noronha, Neto é esse aqui, não. João Antônio Viana. Sim, senhor presidente. José Garibaldo Guerreiro Freire. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto, mas antes eu queria pedir desculpas à plateia que aqui está, por no meu pronunciamento ali não ter manifestado os que estão aqui, mas em nome de todos eu salvo, em nome do senhor Anastácio e de todos que estão aqui. Senhor presidente, eu gostaria que fosse constado também em ato, como frisou bem o nobre vereador Celino, eu acho que conforme recebido pelo ofício aqui, que já veio errado já através do recibo, eu gostaria que fosse constado em ata, que o que está errado aqui já veio do tribunal. Os prazos errados aqui já veio do tribunal, não é da Câmara, não é da presidência da Câmara. O erro é do tribunal que tem enviado para cá já fora de prazo. E está bem claro aí no ofício que é em 60 dias após o recebimento. Se não está nem com 60 dias ainda, então está no prazo legal. Muito embora o tribunal esteja confrontando com a Constituinte. Meu voto é sim. Há 60 dias após ela ainda me orientou o seguinte: 60 dias após o recesso, senhor presidente. Frisou em tom alto que seria até 15 de abril. Não é? Mas já temos hoje, é dia 28 de março. José Rosendo Freire, que seria eu darei meu voto também, sim, ao parecer da comissão. Juvenal Bezerra da Costa. Senhor presidente, eu vou me abster de votar. Abstenção. Juvenal Bezerra da Costa, abstenção. Ausente da abstenção é aqui. Alva Batista Linhares, ausente, estado de atestado. Maria Aldeide de Alencar Lima. Sim, ao parecer da comissão tribunal. Paulo Maciel de Oliveira. Senhor presidente, eu queria justificar o meu voto e queria sempre lembrar as pessoas do hoje e o amanhã. Me lembro muito bem quando o ex-prefeito Zé Guerreiro, rodeado por uma meia dúzia de pessoas que muitas vezes não queriam o bem dele, queria só se lucrar e eu, vereador
nessa época, eu fui massacrado por esse pessoal. A gente chegava na prefeitura, não era recebido. E hoje está aí. Mas com certeza, ele hoje não está no poder, e eu sei que muitas vezes ele não teve nem culpa de certas coisas que aconteceu. E por isso mesmo eu vou votar sim. Talvez se ele tivesse no poder, com aquele poderio todo, talvez eu não votasse. Mas eu vou votar sim. Raimundo Conrado de Lima. Senhor presidente, meu voto é a favor do parecer da comissão. Meu voto é sim. E queria aqui parabenizar o novo vereador Celino por ter questionado o que diz a Comissão do Estado e o que diz o Tribunal. Portanto, eu acho que é assim que se levanta uma questão dessa, porque lá na frente, quando chegar se caso for aprovado aqui, chegar lá no tribunal, na promotoria, quer dizer que, para não ser surpreendido, por exemplo, no caso do prefeito, ele já tomar suas providências para poder saber questionar na justiça os seus direitos. Muito obrigado. O prejuízo ao nosso município. Quando você não causa prejuízo ao nosso município, você não tem como prejudicar o cidadão. E meu voto é sim. Sônia Maria Noronha Chaves. Senhor presidente, queria justificar meu voto. Pois. De dizer que, independente do resultado do tribunal, eu acho que o mais importante aí é a não devolução de dinheiro. Mas que isso não sirva também de alerta para os assessores, porque não deixa de não ficar chato também uma conta vir desaprovada por erros técnicos e tudo. Quer dizer, que cabe aos assessores cada vez mais se organizarem para que em outras contas futuras não venha o nome do prefeito prejudicado por atos da própria assessoria. Então, o que eu vejo de mais positivo aí é a não devolução de dinheiro, que não existe devolução. Então, mais que óbvio que é o mais importante para nós, os vereadores, os fiscalizadores do município. Então, meu voto é sim. Senhoras e senhores vereadores, encerrado a votação, eu gostaria de fazer ver aos senhores vereadores, senhores ouvintes, que os senhores vereadores fizeram justiça, porque é justo, é uma votação justa, sinceramente. Houveram 12 votos a favor das contas do seu prefeito e contra ao parecer do tribunal, que era rejeitando as contas do ex-prefeito, uma abstenção e um não. Aqui, uma vereadora, a vereadora de Lindalva, está de atestado médico. Portanto, é desaprovado o parecer do tribunal. Senhor secretário, tomar as medidas necessárias, fazer a comunicação, não vamos esperar os 10 dias, logo na segunda-feira, ao Tribunal de Contas e anexar o ofício recebido pelo presidente da Casa e assinado pelo presidente do Tribunal de Contas, que dava 60 dias, e a Constituição diz outra, e ele aí fala na emenda constitucional. E eles, se lá erraram, eles que se controlam, que derem o jeitinho deles por lá. Eles são bem mais preparados do que nós mesmos, né? Senhoras e senhores, de acordo com o artigo 42 do inciso 2º da Constituição Estadual,
com a nova redação dada pela Emenda Constitucional de número 47, de 12 de dezembro de 2001, determina que seja feita a comunicação do resultado desta deliberação plenária ao Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, encerraremos os nossos trabalhos. A próxima reunião fica marcada para o dia 4 de abril. Se Deus quiser. Muito bem, senhoras e senhores ouvintes da 104.9 Rádio Comunitária Nativa FM. A partir de agora, encerramos a transmissão diretamente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, da sessão ordinária dos vereadores de Tabuleiro Norte. Fique na programação da Rádio Comunitária Nativa FM, do povo, pelo povo e para o povo, a voz da comunidade. Tenham todos um bom final de semana e prossegue o musical da 104.9, a Comunitária Nativa FM. Tchau, gente. Boa tarde.